Gente, cá estamos nós, um novo tema. Dessa vez, falando um pouco sobre a impaciência. Sou impaciente. O que posso fazer com isso? Não é? Você se sente assim? A impaciência tem alguma coisa a ver com você? Acho que essa é a primeira pergunta que se pode fazer. E aí nós vamos olhar para isso um pouquinho mais de perto. E eu quero te pedir, se você ainda não conhece esse canal, nunca viu nenhum tema que eu coloquei aqui, eu peço a sua atenção para, se você gostou do conteúdo, compartilhe, deixe comentários, dê o like, sinta-se participando deste momento que nós temos toda semana de poder, de alguma maneira, ampliar nossa consciência dentro do olhar sistêmico, de uma proposta de nos conhecermos cada vez um pouquinho mais e aprendermos a lidar com a vida de uma maneira a se sentir um pouco mais leve, pleno, próspero, não é? Aproveitando cada instante daquilo que a vida te oferece. Então, impaciência. Olhando para isso um pouco mais de perto. Quando você pronuncia essa palavra, né, procurando não reproduzir nada daquilo que você já tem arraigado dentro de você, não sei se você consegue fazer esse exercício, olhar para a impaciência, olhar para essa palavra e sentir dentro de você o que isso significa. Quando alguém se intitula impaciente, o que isso aponta, né? Parece que se a impaciência está junto, a paciência está longe. É isso. Perceba isso dentro de você. A impaciência, quando ela vem relacionada a algo, ela se apresenta relacionada a alguém. O que essa sensação de impaciência te coloca em contato? Com o que essa sensação te coloca em contato? Então, talvez aproveitar essa oportunidade desse mal-estar, impaciência, aproveitar isso para perceber dentro de você com o que isso se relaciona. Esse mal-estar está relacionado com algo que você consegue identificar ou não consegue identificar, né? Identificar, que eu digo, não pela consciência racional, mas por alguma coisa que logo te venha em mente. Isso é um exercício, né, minha gente? Assim como também é um exercício perceber que ficar afirmando algo que provoca desconforto não nos leva a uma situação de solução. Só nos leva a um movimento de lamentação. Isso também é outra observação bastante importante, né? Porque há pessoas que reiteradamente afirmam algo sobre si do que percebem que não é uma boa sensação, do que sentem que é algo desconfortável,
mas ainda assim reiteram essa afirmação sobre si. E a pergunta é assim: quando eu falo que eu sofro, ou que eu entristeço, ou que eu sou impaciente, qualquer coisa similar, isso me leva a um movimento de solução? Então, se perguntar essas coisas e se conscientizar disso é o passo inicial para nós podermos perceber qual é esse movimento saudável que precisa ser treinado, né? Que precisa ser galgado. E isso nós podemos fazer. Nós podemos nos treinar, nós podemos nos auto-observar. E nós somos os primeiros que detectamos o que a gente necessita. A exemplo desse tema de hoje, quando alguém diz que é impaciente, logo de cara, o que é que se percebe? É que ela está precisando do quê? De paciência. Então, aí está uma chave de solução muito importante. Porque a próxima pergunta, talvez importante de ser feita, seja: como cultivar a paciência em mim? Não é isso? Então, essas perguntas que a gente se faz, não é? Com muita serenidade, com amorosidade, com compreensão, com aceitação de si, essas perguntas, elas são fundamentais para nós entrarmos num movimento de autotransformação, né? Então, essas perguntas vão nos trazendo a uma consciência maior sobre aquilo que está acontecendo. E nos tira, tende pelo menos, né, a nos tirar daquele automatismo de repetir ou de reiterar o mesmo movimento destrutivo sem se colocar como coautor, não é? Ou como responsável daquilo que cultivamos em nós mesmos. Então, quando eu olho para a impaciência, né, percebo a impaciência como algo que está ligado a outras pessoas ou a uma situação em particular desagradável, inconveniente, quando eu me convenço de que a causa da minha impaciência está fora de mim, está no entorno, está ligada a algo, a um evento ou a alguém, o que ocorre quando eu faço isso? Eu me desresponsabilizo do poder de transformar essa situação. Então, é como se eu me colocasse, de certa forma, como vítima do destino. A vida, quem sabe, né? Fazer o quê? A vida me colocou tal pessoa na frente ou criou para mim tal situação, então o que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar isso de uma maneira insatisfeita, né? Eu tenho que aceitar isso sem poder fazer nada, me sentindo completamente atada. E lidar com a vida nesse movimento de se sentir atado ou atada a alguma situação, algum contexto, né? Se colocando no papel de vítima, lidar com a vida dessa maneira é estar procurando impaciência, entristecimento,
desvalorização, desmotivação, que são todas as coisas, algumas das coisas, né, que fazem parte desse mesmo time, do time da descompensação. Então, tem jeito da gente transformar tudo isso? Claro que tem, não é? Claro que tem. O primeiro passo é se conscientizar daquilo que está acontecendo, não é? E se perceber podendo fazer algo em seu benefício, né? Então, a intenção de fazer algo em seu benefício é o passo inicial, não é isso? Quando as pessoas vão se colocando no papel de vítimas de uma situação, elas acabam se colocando como dependentes de algo fora delas. E o que nós temos de mais precioso são os nossos recursos internos, que a natureza nos deu, que o universo nos deu, e que cabe a nós, a partir do nosso livre-arbítrio, desenvolvê-los, aprimorá-los cada vez mais. E as práticas integrativas, por exemplo, né, todas elas, né, todas as práticas integrativas, né, que visam a pessoa de maneira holística, percebem o ser de forma integral, todas elas trabalham nesse sentido, né? Da autovalorização, da autopercepção, do reconhecimento das coisas e dos poderes invisíveis que estão além dos 5 sentidos e da maravilhosa mente concreta. Ela é maravilhosa mesmo, termos um raciocínio lógico, uma inteligência racional. Porém, é importante que nós percebamos que nós temos muitos mais poderes, né? Muitos mais recursos do que aqueles oferecidos pela mente lógica, que cada vez mais vão sendo desenvolvidos, né? Nós podemos desenvolvê-los cada vez mais. E ainda assim, temos outros tantos recursos, além daqueles que nós vemos, ouvimos, sentimos, percebemos, né? Que estão no nosso concreto, na nossa mente real concreta, né? Então, falando dessa frase, né, sobre essa ideia, não só sobre essa frase, né, mas sobre essa atitude de impaciência, vale a pena, então, a gente perceber que uma chave de solução está em cultivar a paciência. E isso, para ser cultivado, precisa ter a autodeterminação. Né? Então a gente vai percebendo coisas sobre nós, né? A constelação familiar revela muitas coisas, as barras de Axis colocam a gente em sintonia e em harmonização com o fluxo natural, né, das energias da vida, mas também a gente tem que perceber o que está ao nosso alcance, né? O que depende de nós, do nosso treino, da nossa capacidade de ir desenvolvendo recursos ainda não desenvolvidos, né, para ir solucionando as coisas, né, aprimorando as questões. Então, eu quero citar para vocês aqui uma autora, que é Sônia Café, que ela tem publicações sobre as atitudes, né, as atitudes de cada um de nós, o que o dia de hoje pede, qual atitude, né? Ela tem publicações assim bem interessantes nesse sentido. E quando ela fala sobre a paciência, né, ela diz uma coisa que é assim:
que cultivar a paciência está relacionada a viver o momento presente. Olha isso, viver o momento presente. Aí você poderia dizer, mas como assim viver o momento presente? Eu vivo o momento presente, eu estou aqui agora. E aí vale a pena você perceber, está mesmo? Você, nesse instante, assim como eu, está aqui integralmente, sem nenhuma preocupação com o telefone, com a campainha, com a mensagem no celular, com o que te espera para resolver no instante seguinte, no dia de amanhã, com o problema que você percebe ou sente que está te rodeando. Você tem certeza que nesse instante você está integralmente presente, sentindo o teu corpo, a tua respiração, as tuas sensações. Isso está acontecendo com você? Então, quando Sônia Café fala sobre viver o momento presente, ela nos aponta a realidade de tantas pessoas que é viver o futuro ou o passado, não é? Quando a gente anda nas ruas, quando a gente faz contato com as pessoas que estão sempre com o celular, olhando, percebendo, atentas, ansiosas por um retorno, por uma mensagem, por uma resposta, por um algo que está por vir. Ela já está vivendo aquilo, o futuro. Ou outras pessoas que lamentam tanto não estar vivendo aquele tempo passado. Ai, mas quando eu tinha 30 anos, 20 anos, quando eu era solteira, mas quando? Ai, naquele momento, antes de eu ficar viúvo, antes de eu ficar viúva, está vivendo o passado. Pessoas que sentem dificuldade de virar a página. Ai, mas alguém me fez tanto mal, aquela pessoa, como que eu posso ter paciência com ela se ela já fez isso, aquilo, já fez, refere-se ao passado. Então, viver o futuro, algo que não chegou, né, e que gera ansiedade, ou viver o passado, algo que já passou, mas a página não foi virada e gera depressão, são coisas muito comuns nos tempos atuais, né? Então, quando a autora, né, ou quando a gente lê, ou a gente percebe, né, com convicção que sentir-se paciente é desenvolver o hábito de sentir o momento presente, é alguma coisa que mostra uma coisa tão simples, talvez, né, tão simples, mas que não é desenvolvida habitualmente por tantas pessoas, não é praticado, não é uma atitude consciente, né, de cada um de nós. E lembrar disso é muito importante, né, minha gente? Lembrar de que estar no momento presente é fundamental para a gente conseguir manter-se em equilíbrio, em harmonia, em contato com nós mesmos. E quando nós estamos em contato com nós mesmos, né, numa situação de equilíbrio, de harmonização, essas posturas e esses sentimentos de peso, de inconveniência, de desequilíbrio, né, essas sensações que revelam para nós que algo está fora do lugar,
isso não vai tomar conta da situação. Então, essa é a dica, né? Essa é uma dica que me parece preciosa. Ela ainda fala mais, né? Essa autora, Sônia Café, ainda fala sobre deixar de lado a pressa e o ímpeto da emoção impensada, né? A pressa e o ímpeto da emoção impensada, sabe? Aquela emoção de alguma coisa que tu viu ou que você ouviu, né? Ou que você recebeu em relação à sua pessoa e você dá a resposta imediatamente, reagindo e não agindo de maneira consciente. Então, cultivar a paciência significa ter momentos ou perceber treinos, né, autoeducativos em que você se coloque em contato com você mesmo, com você mesma. Olha só. E aí, porque em contato conosco mesmo, o que a gente vai evidenciar, né, e a gente vai aprimorar cada vez mais? A calma, a segurança, o bem-estar, né, a autovalorização, o empoderamento pessoal, não é? E são posturas e atitudes que nos ajudam a encarar as adversidades do cotidiano. Então, situações que provocam impaciência ou provocam desconforto ou tiram a gente do lugar de equilíbrio, a gente pode controlar isso? Está ao nosso alcance? Não. Não é? Não, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E há pessoas, e há situações, e há contextos nos quais nós vamos nos deparar com essa situação. A chave de solução parece estar no fato de que você, quando faz contato com essa situação de impaciência ou de outro desconforto qualquer, você não permite a instalação daquilo em você, né? Não só naquela hora, mas você já tem uns treinos que você faz no teu cotidiano que vão te empoderar e de certa maneira facilitar ou direcionar para que isso aconteça, né? Mas o que é que a gente pode fazer, que você pode fazer para cultivar a paz, a calma, a serenidade? O que é? E algumas vezes nós já falamos aqui sobre isso, não é? Em outros temas abordados nos outros vídeos. Diz respeito a situações em que você consiga estar só com você. Só com você. Pode ser através de uma contemplação, né? Observando a natureza, observando o meio ambiente, sentindo aqui e agora, esse instante de olhos fechados, né? Sentindo a beleza da tua respiração, sentindo as formas, as mais diferentes formas de você poder ter as tuas necessidades básicas atendidas, né? Poder ter um corpo à sua disposição, poder ter uma mente à sua disposição, né? Poder perceber pessoas ao seu redor, poder perceber que o teu coração bate, independente da tua lembrança sobre isso, né, que a natureza nos ofereceu esse presente, né? Então,
essas percepções, a percepção que o yoga traz, que através do Tai Chi Chuan também a gente consegue essas percepções, né? Tantas práticas integrativas que nós temos, né, que levam a gente à atenção sobre nós mesmos, mindfulness. São tantas técnicas, tantas práticas, né, hoje em dia com a rede virtual, quantas coisas que você pode, qualquer um de nós pode saber mais sobre isso e ter algumas práticas, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, à noite, quando você chega em casa, né? Enfim, você escolhe horários e pega essas práticas, alguma delas, e começa a saber mais, né? Ter a possibilidade de praticar mais, igual da mesma forma, talvez, como você chegou nesse canal, onde você certamente encontrará propostas aqui que te beneficiarão, né? Da mesma maneira, tantas outras formas a gente tem de preencher o nosso dia, as nossas rotinas. Porque para a gente poder cultivar esses hábitos, que são os hábitos saudáveis na maneira de pensar e de lidar com as emoções ou com as atitudes desequilibrantes, isso a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Sejamos nós quem formos, tenhamos a profissão que tivermos, sejamos terapeutas ou não. A nossa tarefa conosco mesmo, a nossa responsabilidade conosco mesmo, ela é única e é intransferível. Então é alguma coisa que a gente precisa buscar desenvolver, com o auxílio de terapeutas, algumas vezes, né? E sempre que você necessitar. E fundamentalmente, você acreditando, percebendo o que você precisa, né? Do que você está carente. No caso aqui, nós estamos falando da carência de paciência, né? Que precisa, então, encontrar formas nas tuas rotinas de vida, né? Tá pedindo para encontrar formas na tua rotina de vida de desenvolver a paciência, porque ninguém nasce e morre do mesmo jeito, né? Ninguém, nenhum de nós. E é muito bacana quando a gente consegue perceber isso, as mudanças que a gente faz na nossa vida, pelo nosso livre arbítrio, pela nossa possibilidade de escolha, pela ampliação que vamos tendo da consciência, né? Que a gente vai saindo daquele círculo vicioso de repetir todo dia como o dia anterior, né? De fazer as mesmas coisas como a gente sempre fez. Então, quando a gente tem coragem de experimentar novidades, quando a gente se propõe a isso, né, nós seremos aqueles que estarão na busca, na plantação das soluções, das próprias soluções das coisas do seu cotidiano. Olha que legal isso, né? Então, eu dei a dica para você aqui da Sônia Café, por exemplo, né? E eu também quero aproveitar e citar um outro autor que talvez você já conheça, né? Muito conhecido, que é Deepak Chopra. Quando ele escreve, um dos títulos dele, né, são As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Quando ele nos revela essas leis, né, num livrinho também, né, muito fácil de ler, né, leitura fácil, talvez valha a pena, né, se você está buscando esse autoconhecimento, é bastante importante.
E aí ele fala, uma dessas leis, a quarta lei, é a lei do mínimo esforço. Então, como cultivar a paciência sem nos esforçarmos para isso acontecer, né? De uma maneira natural, tanto a paciência quanto também outros aspectos de nós que a gente percebe que estamos carentes deles, né? Como cultivar isso, né? Então, ele fala para nós como um dos princípios dessa lei do mínimo esforço, porque ele exemplifica para nós que o mínimo esforço nós observamos no dia a dia. São os exemplos que a natureza dá para nós. Então, quando a gente planta a semente na terra, ela vai germinar e vai crescer naturalmente. Ela não vai ficar pensando, será que aqui é um bom lugar para mim? Será que vai dar certo o meu desenvolvimento aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Ela não vai criar dúvidas sobre aquilo, né? A inteligência natural daquele elemento da natureza é reproduzir o movimento de criação, né? Então, esse movimento da semente, o movimento das ondas do mar, o movimento de luminosidade do sol. Então, independente do que as ciências nos falam sobre esse fenômeno, independente disso, sinta você a força disso, né? A força de criação disso, né? A força propulsora disso e a inter-relação desses movimentos, né? desses elementos da natureza com você mesmo, conosco, com nós, seres humanos, que também somos elementos da natureza. Então, Deepak Chopra, ele fala para nós sobre esse movimento de não resistência, de aceitar tudo como é. A onda do mar, ela não fica pensando, mas hoje tem um sol muito quente batendo aqui em mim, está me incomodando o meu movimento. Ela faz o que ela tem que fazer independente do entorno. Então, esse autor lembra a nós que a não resistência ela está ligada à aceitação do que é. E às vezes nós seres humanos confundimos isso, né? Porque às vezes a nossa lógica nos leva a perceber, né, de uma maneira, no meu ponto de vista, errônea, de que aceitar as coisas significa que a gente não pode ter opinião sobre elas e que a gente não pode ter um movimento positivo galgando numa outra direção. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque algo da não resistência fala para nós de evitarmos dar murro em ponta de faca, evitarmos nos ferirmos desnecessariamente. Porém, o movimento ou a direção que você quer dar para as coisas, né, você vai escolher. Você vai escolher buscando não só o seu benefício, olhando por um umbigo, mas percebendo o benefício do entorno, das outras pessoas, né, ou das outras coisas envolvidas naquela situação, que vão outras coisas que vão ser geradas a partir do seu movimento. Então, esse movimento proativo, que é tão bom para você quanto para a comunidade, né, para a sociedade, para a natureza, para o cosmos, esse movimento você sempre tem o livre arbítrio de cultivar.
independente do movimento dos outros, ou do que você ouve, ou do que, né, você percebe que é noticiado ou prognosticado. Você sente no teu ímpeto qual é a melhor direção para você e para o universo, e você segue isso. Então, perceber que as coisas que acontecem, elas têm um sentido maior, que não é para me favorecer, nem para favorecer ninguém em particular, é para responder a um movimento universal, a um movimento cósmico, né? Perceber dessa maneira e aceitar isso, essas forças que são maiores do que aquilo que você gostaria que acontecesse para satisfazer o teu ego. Esse movimento de não resistência, ele é muito importante para garantir que a fluidez, né, que flua a lei do mínimo esforço. Então, é outra coisa simples, mas que, porém, ela torna-se difícil quando a gente não observa com lucidez, com sabedoria, aquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente não olha para nós mesmos com um olhar de aceitação, de compreensão, né? Um olhar de observação sobre o que é, né? Aquela coisa da gente se perceber auto-observando, sem crítica, sem julgamento. Isso é um exercício, né? Para a gente poder aceitar o que é como é. A gente nos aceita e aceita as coisas como são. E dentro disso, dessa aceitação, a gente vai procurando agir da melhor maneira possível, né? Da maneira que nos torna mais íntegros, mais autênticos, mais integrais, né? Que nos faz perceber como seres universais, né? E isso não tem nada a ver com religião nenhuma, mas tem a ver com o desenvolvimento da espiritualidade, né? Eu diria que isso sim, o desenvolvimento de uma espiritualidade natural do ser humano, né? Nós temos lá o nosso lado físico, né? Corpo, mente, emoção, e nós temos a nossa espiritualidade também. Então, a harmonização de tudo isso vai fazendo a gente reconhecer os melhores movimentos, né? As melhores atitudes que o universo pede, né? E a nossa vida, ela vai caminhando aí dentro de uma fluidez. Então, Deepak Chopra fala sobre isso, né? Sobre essa importância do princípio da não resistência e dizendo, né, que assim a gente pode fazer menos e realizar mais, né? Então, a gente pode perceber as coisas como elas são naturalmente, sem ter a intenção de fazer algo a favor ou contra, visando o nosso benefício, né? A gente pode reconhecer as forças naturais, deixar essas forças naturais seguirem o seu curso, e a gente vai buscando se aprimorar naquelas qualidades e naquelas posturas, naquelas atitudes que a gente percebe que precisam de aprimoramento. Precisam de aprimoramento para quê? Né? Para que a gente possa ter uma vida cada vez mais próspera, mais saudável e nos livrar desses pesos, né? Como a impaciência,
que nos gera desconforto, às vezes nos tira o sono, né? Nos coloca numa situação de atrito com pessoas, né? De maneira desnecessária, absolutamente desnecessária, né? Mas isso tudo a gente vai aprendendo a fazer. E aí, então, cultivando, né, essas sensações de autopercepção, né, de um olhar para si mesmo. Então, a inteligência da natureza, né, dos elementos da natureza, levam a gente a perceber e a fazer, executar movimentos sem esforço, e esses movimentos sem esforço nenhum faz a gente ter a necessidade de entrar em contato e desenvolver cada vez mais a nossa intuição, né? E o ser holístico, né? O ser total, o ser amplo, né? Que existe dentro de nós, né? Holos é o todo, né? Então, que cada vez mais a gente consiga perceber isso. E já chegando no finalzinho desse vídeo, eu quero apontar para você uma situação que diz assim, né, que essas práticas, né, de olhar para si mesmo são práticas que a gente precisa treinar, né, que a vida, o cotidiano não nos traz assim generosamente tudo isso para nós, né? O cotidiano ele traz correr atrás do relógio. Então ter práticas que vão no sentido contrário disso é alguma coisa que a gente precisa fazer, escolhendo, né? Percebendo, adequando na nossa rotina, né? Depende de cada um. Então, tem uma situação, né? Dentro dessa lei do mínimo esforço, ainda a gente tem 3 aspectos, né, que Deepak Chopra fala para a gente atentar, que é a aceitação das coisas, né, que são porque o universo coloca alguns movimentos como tem que ser, né, a cada reação, cada ação se provoca uma reação, não é? Ou uma coisa atrela-se à outra e as coisas vão sendo criadas a partir dos movimentos que vão sendo feitos, né? Essa é a força da natureza, é a força que mostra tudo isso como é. Então, a aceitação do que é como é, a responsabilidade daquilo que você faz, das coisas que você escolhe fazer, a responsabilidade pela sua omissão, inclusive, né, ou pela sua ignorância. Às vezes nós ignoramos o melhor caminho, né, e a indefensibilidade, que é não ficar procurando justificativa para as suas falhas. A gente falha, a gente é ser humano, a gente falha, é isso. Mas a gente vai procurar aprender com essas falhas e no momento seguinte fazer diferente, né? Dessa maneira a gente usa de uma sabedoria, né? A gente faz opção por esse uso. E finalizando aqui com vocês, eu gostaria de citar Sai Baba, que ele é um indiano, né? Um guru indiano. Quem cita muito Sai Baba é o professor Hermógenes, do yoga, né? Atualmente o Instituto Hermógenes, ele, levado pelo neto, né, do professor Hermógenes, ele faz estudos e cita também Sai Baba, né? Tem uma citação que eu ouvi essa semana que eu quero compartilhar com você. Tem livros de Sai Baba, né? Então Sai Baba conta assim, que alguém
né, o procurou dizendo de coisas na vida que precisavam mudar. Eu não sei o que eu faço, né? Algo de um tipo assim. Eu não sei o que eu faço. As coisas estão acontecendo comigo de uma maneira que estão provocando muito sofrimento, angústia. E aí Sai Baba teria perguntado para essa pessoa: mas o que você mais quer? E a pessoa então teria respondido: o que eu quero é paz. Então Sai Baba respondeu para ela: então retire o eu, retire o quero e fique com o que sobrou. Sinta isso, viva isso. E eu quero terminar esse vídeo deixando você repleto de paz, deixando você no caminho do encontro com a sua paciência, através de algumas dicas que nós demos aqui e de outras que de repente o teu coração te impulsionar a tomar essa decisão e fazer essas práticas. Tá bom, minha gente? Toda semana nós nos encontramos aqui com um novo tema. Tenha uma semana grandiosa. Obrigada pela companhia. Grande beijo. Tchau, tchau.